Olá a todos, meu nome é Elaine Manzoli e hoje eu vim apresentar para vocês a pesquisa que eu desenvolvi durante a minha graduação do projeto de iniciação científica voluntária da UniOeste, sob a orientação da professora doutora Maria Tereza Rocha de Almeida, que trata do potencial antimicrobiano em análise química qualitativa de metabólitos secundários produzidos pelo fungo Aspergillus niger, do Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas da UniOeste, campus de Cascavel. Então, falando um pouco sobre os fungos eles são de grande interesse biotecnológico por possuírem a capacidade de produzir compostos bioativos e de interesse para a indústria. Então, especialmente falando dos fungos do gênero Aspergillus subespécie, eles são conhecidos por serem grandes produtores de compostos bioativos e esses compostos eles possuem grande importância em diversas áreas, como a da indústria, especialmente a médica e farmacêutica, além de ser um dos mais abundantes do mundo. Então, a nossa pesquisa, como objetivo geral, ela teve a intenção de avaliar a atividade antibacteriana dos extratos fúngicos de Aspergillus niger e caracterizar as classes de metabólitos secundários presentes nesses extratos produzidos pelo fungo. E como objetivo específico seria realizar o cultivo do fungo Aspergillus niger em meio semissólido, arroz e o meio aveia com palha de soja e produzir extratos brutos fúngicos a partir deste cultivo. Em seguida, realizar o fracionamento dos extratos brutos de cada meio em ordem crescente de polaridade. Em seguida, avaliar o potencial antimicrobiano dessas frações formadas contra a E. coli e contra a Pseudomonas aeruginosa através do método de difusão em água. E, por fim, realizar a cromatografia em camada delgada e caracterização química dos metabólitos secundários produzidos através do uso de reagentes químicos específicos. Então, iniciando a metodologia, o nosso fungo ele foi isolado do solo da cidade de Cascavel, cedida pelo Laboratório de Bioquímica da UniOeste, onde ele se encontra preservado. Então, a nossa pesquisa ela foi iniciada com o fungo já isolado. Partindo para o cultivo dos fungos, nós seguimos a metodologia descrita por Vander Molen e colaboradores em 2013. Então, inicialmente, nós cultivamos o fungo em meios de pré-fermentação. Nós utilizamos meios sólidos. Inicialmente, nós cultivamos ele no meio batata, dextrose e agar por 10 dias a 28 graus. Em seguida, nós inoculamos esse fungo em um caldo de pré-fermentação que continha peptona de soja, dextrose, extrato de levedura e água destilada. E em seguida, deixamos em crescimento por 3 dias e em seguida inoculamos 10 ml desse no meio de fermentação final, que seria o meio arroz e o meio aveia com palha de soja. Então, neste último meio, o fungo ficou em crescimento por 60 dias, estático a 28 graus. Em seguida a esse cultivo por 60 dias, nós realizamos a extração e produção de extratos fúngicos brutos. Então, nós adicionamos 50 ml de água destilada em cada meio e levamos a filtração a vácuo. Então, produzindo o extrato bruto aquoso do meio arroz e o extrato bruto aquoso do meio aveia com palha de soja. Em seguida, eu levei esses extratos para fracionamento. Então, os extratos foram particionados por extração líquido-líquido por 3 vezes, com solventes em ordem crescente de polaridade. Primeiro hexano, seguida de diclorometano, seguida de acetato de etilo, e a última fração formada foi a fração residual ou aquosa. Todos na proporção 1 para 1. Então, nós calculamos os rendimentos desses extratos brutos e depois levamos para evaporador rotativo e calculamos os rendimentos de cada fração e cada amostra. Em seguida, a produção das frações, nós levamos essas frações para o teste de atividade antimicrobiana contra a Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa através do método de difusão em agar com discos. Nós utilizamos placas de Petri com agar Miller-Hinton em duplicata e cada fração em cada disco possui uma concentração de 200 mg por ml. E, por fim, as frações que se apresentaram positivas nesse teste, elas foram levadas à cromatografia em camada delgada para revelarmos as classes químicas presentes ou sugerir as classes químicas presentes desses metabólitos secundários. Então, falando um pouco mais dos resultados e discussões, em relação aos rendimentos, nós tivemos um rendimento de aproximadamente 300 ml para o extrato bruto do meio arroz e 400 ml para o extrato bruto do meio aveia com palha de soja. Esse rendimento maior do meio aveia com palha de soja ele já era esperado,
devido ao acréscimo da palha de soja. Essa palha de soja ela não foi tratada inicialmente com trituração ou moagem, então nós adicionamos com uma partícula maior, e essa partícula maior ao meio criou uma aeração, fazendo com que aumentasse a taxa de transferência de oxigênio e também aumentasse, consequentemente, o crescimento do fungo no meio de cultura, não limitando ele ao crescimento apenas na superfície do meio de cultura, além de ser também uma fonte alternativa de carbono e nitrogênio para o crescimento desse fungo. Então, a gente também consegue observar isso após levar essas frações por evaporador. Nós tivemos um rendimento em miligramas que está descrito na tabela, por exemplo, da fração hexano, de 159 miligramas para o meio arroz contra 2.709 miligramas do meio aveia com palha de soja. Então, é bem evidenciada essa diferença da taxa de crescimento do fungo em relação ao meio tratado com a palha de soja. Em seguida, sobre o teste de atividade antibacteriana, nós conseguimos evidenciar que duas frações foram ativas contra Pseudomonas aeruginosa, sendo essas frações a fração acetato de etila e a fração de clorometano de ambos os extratos se apresentaram ativas contra a bactéria Pseudomonas aeruginosa. As frações aquosas ou residual e a fração hexânica não apresentaram nenhum tipo de atividade contra nenhuma das bactérias testadas. Em relação à prospecção química, para a identificação de quinonas nas frações que foram ativas contra a bactéria Pseudomonas aeruginosa, nós utilizamos o revelador químico hidróxido de potássio a 10%, que evidenciou que tanto no extrato, aqui a fração de clorometano, tanto do extrato arroz quanto do extrato de aveia com palha de soja, apresentou uma mancha vermelha, e essa mancha vermelha, então, é sugestiva da presença de quinonas. Em relação à presença de aminas orgânicas, nós utilizamos o revelador e o reagente de Ehrlich. Então, nós conseguimos evidenciar uma mancha vermelha na fração de clorometano, também do extrato arroz, do extrato bruto de arroz, que também é sugestivo da presença de aminas orgânicas. Porém, nas outras frações, nós tivemos a formação de outras bandas com coloração diferente da banda vermelha, que é sugestivo da presença de outros compostos nitrogenados, não aminas orgânicas, porém outros compostos nitrogenados na amostra. Em relação à presença de alcaloides, nós utilizamos o revelador Dragendorf, então tanto nas duas frações do meio arroz, quanto nas duas frações do meio de aveia, nós conseguimos elas positivas para alcaloides, principalmente do meio arroz, em diversos RFs, né? E, por fim, nós utilizamos o revelador universal do anilina sulfúrica, revelador universal porque ele consegue sugerir a presença de diversas classes químicas, como flavonoides, esteroides, terpenoides, enfim, diversas classes químicas. Então, nas plaquinhas de CCD, dessas frações testadas, nós conseguimos bandas com diversas colorações, o que é sugestivo da presença de outras classes químicas diversas e gerais. Então, como conclusão, foi que através do cultivo do fungo Aspergillus niger, isolados do solo, feito em meio a arroz e aveia com palha de soja, foi possível produzir duas frações que se apresentaram ativas contra a Pseudomonas aeruginosa, especificamente as frações de acetato de etila e de clorometano. Então, além disso, com perfil químico em CCD, foi possível evidenciar a presença de alcaloides, quinonas, aminas e outros compostos nitrogenados, além de diversas classes químicas que podem estar envolvidas nessa ação antimicrobiana. Então, com isso, seria necessário ainda isolar e identificar esses compostos que estejam envolvidos diretamente nessa ação evidenciada pela pesquisa. Então, os agradecimentos vai inicialmente para a professora Maria Tereza pela orientação na pesquisa, à professora Fabiana André Falcone e ao professor Alexandre Mali por ter aceitado a parceria na pesquisa, me orientado com os testes, e às alunas Vitória Delay por ter me acompanhado com o cultivo do fungo, e a aluna Laura por ter me auxiliado no laboratório de microbiologia. Então é isso, essa foi a minha pesquisa. Eu agradeço a todos pela atenção e pela paciência. Muito obrigada.